Olá! E se a chave para uma vida mais longa não estivesse só na força que alguém tem, mas na velocidade com que essa força é usada? Hoje, a gente vai mergulhar numa descoberta surpreendente que está mudando tudo o que se sabia sobre envelhecer bem. Sabe, quando a gente pensa em longevidade, o que é que vem à cabeça? Dieta, exercício aeróbico, manter o peso, certo? E claro, tudo isso é fundamental. Mas e se um fator que muitas vezes a gente esquece for, na verdade, o indicador mais poderoso da nossa saúde no futuro? Antes de revelar essa nova peça do quebra-cabeça, vamos só relembrar o básico, né? Quais são os pilares da longevidade que a ciência já considera consolidados? Bom, por décadas o foco esteve em três áreas principais. A aptidão cardiorrespiratória, que é basicamente a saúde do coração e dos pulmões, a composição corporal, aquele equilíbrio entre músculo e gordura, e, claro, a força muscular bruta. Esses são os pilares que sustentaram o que a gente entendia sobre envelhecimento saudável. Mas e se a gente estivesse olhando para o mapa, mas ignorando a bússola? E se esses pilares, mesmo sendo essenciais, fossem só uma parte da história? Pois é, parece que existe um elemento meio oculto que se mostrou um previsor muito mais poderoso da nossa longevidade. E essa peça que faltava está toda numa distinção que parece pequena, mas que muda tudo. A diferença entre força e potência. Para entender, pense assim: força é a capacidade de mover algo pesado. A pergunta é, quanto de peso eu consigo levantar? Já a potência? Bom, a potência coloca uma variável crítica nessa equação, o tempo. A pergunta se transforma em, com que rapidez eu consigo levantar esse mesmo peso? É a velocidade que transforma força em potência. Na ciência, a fórmula é bem simples. Potência é igual a força vezes velocidade. E essa velocidade, veja só, era um ingrediente secreto que estava sendo ignorado. Não se trata só de ser forte, mas de ser explosivo, de ser rápido. Isso não é só um detalhe técnico, uma questão de palavras, não mesmo. É a base de uma descoberta científica com resultados, assim, surpreendentes sobre quem vive mais. Para testar essa ideia, um estudo enorme acompanhou quase 4.000 adultos por mais de uma década. A pergunta era muito clara: o que prevê melhor a sobrevivência de uma pessoa? A força máxima ou a potência muscular? E os resultados são de cair o queixo. Em homens, ter pouca força aumentou o risco de morte mais ou menos 60%. Ok, já é bastante. Mas ter pouca potência, aí o risco explodiu, sendo quase 6 vezes maior. Isso não é uma pequena diferença, é um abismo. Pense bem nesse número. 5,88 vezes. Isso coloca a baixa potência muscular como um fator de risco tão sério quanto outros problemas de saúde que todo mundo conhece. É um sinal de alerta que simplesmente não dá para ignorar. E para as mulheres, essa relação foi ainda mais forte, com um risco quase 7 vezes maior. Fica bem claro que a capacidade de gerar força rápido é um pilar universal da longevidade. Certo, os números impressionam, mas a pergunta é, por quê? Porque essa capacidade de se mover rápido é um indicador tão mais poderoso de vida ou morte do que a força bruta. Então, a resposta está na forma como a gente envelhece. A potência muscular é tipo o canário na mina de carvão do nosso corpo. Ela é uma das primeiras capacidades a diminuir com a idade, e essa queda é bem mais acentuada que a da força. Por isso, ela acaba sendo um sinal mais precoce e sensível de que o corpo está perdendo funcionalidade. E isso se reflete diretamente no nosso dia a dia. Não estamos falando de levantar carros, não. Estamos falando da rapidez que se precisa para levantar de uma cadeira sem usar as mãos, para corrigir um tropeço antes que vire uma queda feia ou para subir um lance de escada sem ficar sem fôlego. São esses pequenos atos de potência que mantêm a nossa independência. Tudo isso leva a gente a uma reavaliação. Se a potência é tão, mas tão crítica, como isso deveria mudar a nossa abordagem tanto para o exercício quanto para a avaliação clínica? Essa descoberta tem implicações gigantescas para a medicina. Hoje, o diagnóstico de perda muscular com a idade, a sarcopenia, foca muito na força. Mas essa pesquisa sugere que talvez a gente esteja medindo a coisa errada. A potência muscular pode ser o verdadeiro sinal vital que deveria ser acompanhado. Essa frase resume perfeitamente a mudança de mentalidade que precisa acontecer. A pergunta fundamental deve deixar de ser quanto se consegue levantar para ser quão rápido se consegue levantar. Então, voltando àqueles nossos pilares da longevidade. Agora fica claro que falta um elemento ali. Com base em tudo que a gente viu, é hora de adicionar
com muito destaque, um pilar novo e fundamental: a potência muscular. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, e bem importante, sobre como nos cuidamos. Talvez o foco não deva ser apenas em se nos exercitamos, mas em como a gente faz isso. Será que chegou a hora de começar a treinar para ter potência e não apenas para ter força?